Olá, amigos do All Sport, Rodrigo Matos aqui na nossa coluna de quarta-feira. Tem uma curtida aí no canal do All no YouTube. Vamos falar um pouco sobre essa transmissão do jogo da seleção na TV Brasil. Muito tempo não passava um jogo do Brasil numa TV pública, né? Numa negociação que envolveu o CBF, o próprio governo federal, enfim. O que aconteceu e como essa transmissão acabou virando uma peça de propaganda aí para o governo Bolsonaro. Primeiro, para contar a história desde o início, os direitos dos jogos das eliminatórias da seleção pertencem, no caso dos jogos que acontecem no Brasil, à CBF, e no caso dos jogos que acontecem fora do Brasil, à federação que está recebendo o time, ou seja, a dona da casa. Esse jogo, portanto, pertencia à Federação Peruana, e ela negociou esses direitos com uma agência chamada Mediapro, que comprou os direitos de todos os outros seleções, com exceção do Brasil e Argentina. Essa Mediapro estava cobrando 20 milhões de dólares pelos direitos de todos os jogos da transmissão, que dava 2,5 milhões de dólares por jogo da seleção. A Globo, que era a principal interessada, não quis pagar esse valor, embora tenha pago esse valor para a CBF lá atrás, mas houve uma desvalorização aí do valor do jogo da seleção, pandemia, crise econômica e também ali uma discussão de quanto que rendia de audiência. Enfim, não chegou a acordo, foi uma negociação de quase um ano e estava sem TV aberta. O jogo só ia passar no Esporte Interativo Plus, que não tinha comprado o jogo, ia dividir receitas ali num jogo pago, né, um canal pago. No último dia, no dia do jogo, na terça-feira, o secretário executivo do Ministério de Comunicação, Fábio Van Garten, anunciou no Twitter que estava conversando com a CBF para ver se conseguia um aval para transmissão na TV Brasil. O problema é que a CBF não podia dar esse aval, né? Ela não tinha os direitos sobre o jogo. E ela avisou inicialmente o governo e o secretário de que não poderia fazer nada. Só que isso aconteceu no início da tarde. Durante a tarde, a CBF mudou de postura. Em vez de lavar as mãos, ela decidiu ir negociar com a Mediapro, que era quem detinha os direitos do jogo. E foi lá e comprou os direitos da Mediapro por um valor muito mais baixo do que pagaria a Globo, com a condição de que ela só passaria num site da CBF e também numa TV pública, portanto, sem ganhos financeiros associados. Esse era o acordo, né? O acordo só saiu quase 8 horas da noite, a 1 hora antes do jogo, e aí o governo, o próprio secretário, festejou a sua participação na negociação, que permitiu a transmissão em TV aberta do jogo Brasil e Peru. E durante a transmissão, o que se viu foi o jogo se transformar numa peça de propaganda do governo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o narrador mandou abraços para o próprio secretário, na verdade em nome do secretário, para os dirigentes da CBF, assim como para o presidente Jair Bolsonaro, nos dois tempos, com um texto que parecia ali meio lido. No intervalo você teve um noticiário / divulgação de feitos do governo, como a novas regras ali de carteira de habilitação feitas com um espaço grande para o presidente Jair Bolsonaro falar, defesa aí do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que está combatendo as queimadas no Pantanal. Pois isso aí, mais propaganda que isso, impossível, né? Então, foi isso que se tornou o jogo, né? Para o governo foi muito bom, porque ele usou um jogo da seleção em uma TV pública. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A TV Brasil não é estatal, ela não está a serviço do governo. Por legislação, ela está a serviço do público. Portanto, ela não pode ter propaganda de partido ou de político. E foi o que aconteceu ontem, né? Ainda não está claro qual foi o ganho da CBF nesse caso, nesse episódio. Apesar, é claro que é bom para ela ter o jogo transmitido na TV aberta, mas por causa dos patrocinadores, enfim. Mas ela teve que investir um dinheiro e, portanto, teoricamente teve uma perda financeira. E, ao mesmo tempo, você vai começar a discutir qual é o valor do jogo do Brasil no futuro, além de você poder criar uma inimizade em relação à imagem da seleção, né? Porque o presidente tem muitos apoiadores e também tem muita gente que não gosta dele. Então, vai causar ligar o time à imagem à seleção pode ser problemático também. Como a gente viu, inclusive, na Copa de 70, né? Quando a imagem da seleção era ligada ao governo militar na época. Vamos ver o que sai desse imbróglio, mas o que se viu foi uma seleção a serviço do governo,
como não se via desde a década de 70. É isso, um abraço, até a próxima semana. Uau!